Cristo. Amém? Então hoje estamos aqui para crescermos e subirmos de nível na nossa compreensão. E a partir desta base da identidade, meus irmãos, tudo o resto começa a fazer encaixar-se de outras maneiras. E a nossa vida de ousadia na fé, ela começa a atingir outra dimensão. Então estamos a falar sobre realidades da nova criação. Não vou repetir o que falámos as semanas anteriores. Eu pus no grupo do WhatsApp os apontamentos, há as mensagens que estão postas no nosso canal do CCVA, no YouTube. Então os irmãos podem rever, podem estudar, podem meditar, e eu aconselho a que vocês façam, porque aqui entra, sai, mas aí ao fim de meia hora de pregação já estamos a pensar no almoço, não é? Vamos correr para casa. Então há coisas que passam ao lado. E eu, nestas coisas, apesar de podermos falar muita coisa, e já se falou, mas eu quero mesmo que a palavra de Deus fale connosco. Amém? E eu até gostaria, mas já não estamos nesta fase, que todos nós pudéssemos ter uma Bíblia na mão para folhear e irmos lá aos livros para reler as coisas. Eu acho que tinha outra profundidade que hoje as aplicações bíblicas nos dão. Então, meus queridos, os irmãos sabem porque é que nós estamos aqui? Claro, alguns dirão, porque Deus, certo? Mas onde é que tudo começou? Nesta nova vaga de doutrina que nos conduziu à verdadeira salvação pela graça. Ou seja, aquilo que nós chamamos a Reforma Protestante. Há uns anos atrás estávamos num grupo aqui, à quinta-feira, tínhamos aqui, não, ainda era nas instalações antigas, tínhamos um grupo de oração à quinta-feira, à tarde. Normalmente eram pessoas de mais idade, aquelas pessoas que estavam mais disponíveis. E havia um irmão que fazia esse grupo, e um dia, eu achei muita piada, o irmão estava a falar, a igreja precisa de uma nova reforma. E ele estava a falar da reforma que Martinho Lutero fez e que trouxe todo o movimento evangélico. E houve uma irmã que disse, pastor, mas as nossas reformas são tão pequeninas. Não é dessa reforma que nós estamos a falar. Martinho Lutero, meus irmãos, foi o iniciador daquilo que se chamou a reforma que gerou o movimento protestante e do qual nós herdamos e estamos hoje aqui. Certo? Alguns não sabem, mas fiquem a saber que é assim. E o que é que foi esta reforma protestante? Martinho Lutero era um católico, era um homem, um clero, ele era monge ou frade, ou não interessa. Era um homem estudioso da Bíblia, um homem que queria conhecer mais de Deus, e dentro do seu conceito, do seu contexto cristão, que era católico, e um catolicismo ainda mais arcaico lá para trás, no estudar da palavra de Deus, por isso é que eu costumo dizer, e não é preciso eu dizer, toda a gente diz, não importa onde é que nós estamos, quando nós temos uma busca de Deus sincera, Deus revela-se a nós através da nossa busca na palavra, da oração. Martinho Lutero era um homem que tinha as suas convicções, a sua doutrina, tinha sido formatado e ensinado e funcionava dentro daquilo que era expectável para um clero católico. Mas um dia ele está a estudar a palavra de Deus, porque ele queria conhecer Deus, e Deus fala com ele através de um versículo. Agora, deixa-me dizer, quantos irmãos é que já ouviram este versículo em Abacuque 2? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa por. Visão, sobre a noção de termos uma visão clara, escrevemos a visão que Deus nos deu, temos uma visão para a vida, temos uma visão para aquilo e para o outro, mas esta visão que Deus estava a falar está revelada no versículo a seguir, que diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Do facto de que muitos precisam de passar e ler e conhecer essa visão. E qual era a visão? Qual foi a visão que bateu forte no coração de Martinho Lutero e que o fez mudar completamente? Quando de repente ele percebe que o justo vive pela fé. Amém?
Não vive pelas obras, não vive pelo seu próprio esforço, não vive por seguir regras, não vive por seguir mandamentos, não vive por seguir tradições, não vive sequer tão pouco para seguir, enfim, os ditames de quem quer que seja. O justo não só vem à vida, como mantém e desenvolve essa vida apenas por uma única coisa. Eu não estou zangado, amém? Eu entusiasmo-me aqui a falar. No outro dia estava a ver um vídeo e disse, tenho que controlar, porque o pessoal ainda pensa que eu estou zangado com alguma coisa. Mas não. Então, Martinho Lutero teve esta revelação de Deus. Isto bateu no seu coração de tal maneira, porque os irmãos sabem, hoje já não é assim. A Igreja Católica já voltou atrás nisso e já aceita que a salvação é realmente pela graça mediante a fé. Mas todo o contexto católico no tempo era a salvação é pelas obras. É pelo esforço pessoal. Eu faço as minhas obras, ajudo os pobres e não sei o quê, e é bom termos trabalho social, é suposto, é a resposta do amor de Deus no nosso coração para ajudarmos pessoas, mas isso não nos salva. Eu não vou para o céu porque sou bonzinho. Eu não vou para o céu porque sou a pessoa mais impecável, porque sou o melhor marido, sou o melhor profissional, sou a pessoa que tem tudo certinho na minha vida. Por essa ordem, por esse caminho, ninguém chega lá ao reino dos céus. É pela fé em Cristo Jesus. Então a salvação, que é pela graça mediante a fé, começa quando eu creio e desenvolve-se por eu continuar a crer no facto de quê? De que em Cristo Jesus eu fui feito justo. Mas sim, nova criatura, justo. O justo viverá pela sua fé. Então significa que tudo aquilo que não é da fé, e a palavra de Deus diz, penso que em João, uma epístola de João, diz tudo o que não é da fé é pecado. E esta, hein? Tudo aquilo que nos move para além da fé sai do âmbito da graça. Se sai do âmbito da graça, já estamos no nosso âmbito de esforço pessoal. Já estamos no nosso âmbito. Não, eu hoje orei bem. Hoje a minha oração foi fantástica. Não, este mês eu consegui ir todos aos cultos. Eu consegui ir aos cultos todos, não é todos aos cultos. Eu consegui ir aos cultos todos. Mas, este mês, eu consegui chegar sempre a horas. E a gente ficamos todos contentes. Hoje sinto-me um verdadeiro cristão. Tretas. Argumentos interiores. Desculpas. Voltamos sempre ao rangue da minha performance. Minha performance é que dicta a forma como eu me sinto diante dos olhos de Deus. Meus irmãos, a salvação é a graça de Deus, que é um dom que nós não merecíamos. Ela vem até nós e que é poder que atua na nossa vida. Por isso, aquele que crê, Deus deu-lhe o poder de se transformar em filho de Deus. Amém? Está a poder no gerar da minha identidade em Cristo Jesus, mas diz que isso para chegar à minha vida tem que ser pela minha fé. Por isso é que eu não pergunto a mais ninguém, queres aceitar Jesus? Porque isto não é um brinde. Isto não é no Natal, queres aceitar este bom rei? E a pessoa aceita. A gente vai na rua, quer aceitar este folheto e a pessoa aceita. Não se trata de aceitar, trata-se da gente rejeitar uma coisa que já nos foi dada de graça por Jesus Cristo. A pergunta do Evangelho é, crês tu nisto? Porque a salvação vem pela graça mediante a fé. E essa vida que nós começamos a viver em Cristo Jesus é pela fé da obra de Jesus Cristo na cruz e que continua na minha vida, e é isso que me faz viver espiritualmente. E esta mensagem, ela passa pelas Escrituras em vários lugares. Romanos capítulo 1, 17, Paulo está a falar o seguinte: porque no Evangelho, tens aí Pedro, se não tiveres não faz mal, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E que justiça de Deus foi essa? É que em vez os irmãos não querem viver? Queremos viver o quê? Queremos viver toda esta identidade que nos deu, uma identidade de justiça, através de Jesus Cristo. Mas vamos continuar por aí.
Em Gálatas, no capítulo 3:11, lá está Paulo outra vez, a dizer: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. O que é que era a lei? A lei é: faz isto, não faças aquilo. Do que estar a sacrificar o animal por causa dos meus pecados. Então, diz que ninguém é justificado pela lei. Porquê? Pois o justo viverá pela fé. Diga comigo, pela fé. Nós pudéssemos ser justificados. E já falámos a semana passada o que é que foi. O que é isto de eu me tornar justificado? Eu adquiro uma posição correta diante do Pai. Eu posso aceder ao Pai. Por isso é que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Hebreus capítulo 10, 38, e isto é uma das razões porque se pensa que Paulo terá também escrito esta carta, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A gente pega neste versículo e diz: os malandros que se desviaram da igreja. Os irmãos sabem que há muita gente, e há muitos, se calhar, irmãos nossos, que têm recuado para onde? Para lugares em que voltam ao seu esforço pessoal para chegar a Deus? Voltam ao merecimento por aquilo que fazem. E não, o merecimento é de Cristo, por isso é que a gente o louva, por isso é que a gente o exalta. Foi Ele que fez, foi Ele que deu, foi Ele que alcançou. A salvação não tem nada a ver com o meu esforço. A única coisa que Deus pede de mim é que eu creia nisso e receba pela fé. E Ele está a dizer: a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar de onde? Da fé. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. E a gente pensa logo em inferno e demónios e coisas catastróficas, galáxias aqui para a Terra. Mas aqui Deus está a falar do quê? De sairmos da fé outra vez para o nosso esforço pessoal. E a esses Deus chama aqueles que recuam para a perdição. Porquê? Porque antes da fé e da salvação nós estávamos perdidos. Recuam para a perdição. Mas nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, ou seja, a gente deixa de viver, porque a fé é que nos traz acesso à vida, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o escritor aqui em Hebreus, seja Paulo ou não, ele está-nos a levar para isto, meus irmãos, este reforço. Eu só sou justo porque eu creio verdadeiramente na obra de Jesus Cristo, completa, perfeita, sabendo que aquele que em mim começou a obra, ele é fiel para a completar. Ele está a continuar a fazer a sua obra em nós. Parem de tentar ser perfeitos. Na verdade, aos olhos do Pai, nós já somos perfeitos, porque Ele olha para nós através do sacrifício do Seu Filho Jesus. Por isso é que nós fomos justificados e podemos ir ao trono da graça com ousadia, não porque eu faço tudo bem, mas porque Ele fez tudo bem. Então, quando eu saio do âmbito da fé e volto e entro naquela religiosidade de cumprir coisas, se eu fizer isto, estas negociatas que nós às vezes temos com Deus, ok, Deus, então eu vou orar mais um bocadinho. Eu agora vou fazer mais isto, que é para compensar, que é para me sentir merecedor para orar. Balelas, mentiras. O justo começou a viver pela fé, vive pela fé e a sua alma é conservada através de uma vida única e exclusivamente de fé. Por isso é que eu posso estar no píncaro dos montes e estar no melhor da minha vida e eu estou a viver toda a graça de Deus. Mas quando eu chego ao abismo, eu continuo a ser o mesmo filho a viver pela fé e pela graça de Deus. E isto é tão profundo, isto é a base da nossa salvação. Se a gente não resolve isto dentro do nosso coração, nós simplesmente somos pessoas que recuamos da fé. Mas um dia eu disse que aceito. Até um dia o que é que fizeste com aquilo que aceitas?
Está lá na mesinha de cabeceira, ao meu lado, para me lembrar que eu fiz uma decisão. Mas, irmãos, não é mais do que decisão. Decisão, Deus nunca nos convidou para seguir uma religião. Deus nunca nos convidou para construirmos, para andarmos atrás de homens. Deus chamou-nos para a salvação pela fé. E isso tem que ser mantido no nosso coração, porque senão nós estamos a recuar para onde? Para a perdição. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E qual é então a primeira consequência desta fé na obra de Jesus Cristo? Está tudo na Escritura, meus irmãos. Nós precisamos de ler a Bíblia com consistência, com seguimento. Romanos capítulo 5:1. Eu vou lendo nesta tradução. Pronto, mas tem aqui já. Tendo sido, pois, justificados pelo medo, pelo ego, pelo merecimento próprio, certo? Não, fomos justificados pelo quê? Pela fé. Temos então o quê? Temos paz com Deus. Chega de cristãos com medo de Deus. Chega de cristãos sempre a lidar com condenação, com culpa, com sentimentos de insuficiência, de imerecimento, de indignidade. Passamos a vida a lutar connosco próprios e no fundo acabamos por andar continuamente a lutar com o próprio Deus. Mas diz a palavra, se eu criei, eu fui justificado por essa fé, por esse crer. Em quê? Naquilo que Jesus fez. Agora, se eu criei e fui justificado, o que é que eu tenho? Tenho paz com Deus. Através de quem? Através do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem eu tenho a minha fé. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? A primeira consequência de nós crermos e percebermos que hoje somos justificados, temos paz com Deus. Está tudo bem. Vai bem a minha alma. Pode não ir bem com as minhas finanças, pode não ir bem com a minha saúde, pode não ir bem com os meus filhos, pode não ir bem com uma série de circunstâncias, porque estamos num mundo que está todo virado do avesso, por isso no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Sempre que a palavra de Deus fala em termos de bom ânimo, está ligada à fé. Sempre. Ou seja, tenham boa fé. Continuem a crer. Porque tudo vai bem na vossa alma. Ah, pastor, mas há pecados e há erros e há falhas. Caramba, mas fomos justificados através de Jesus Cristo. Quando vamos ao Pai, nós não vamos por causa dos nossos pecados ou por causa dos nossos erros ou imperfeições. Nós vamos através do sacrifício de Jesus. E aquilo que Deus diz, ok, observa a tua consciência. Se alguma coisa na tua consciência te condena, então vais a Jesus, Ele é teu advogado, confessas, dizes o que é que vai na alma, se te arrependes, se não te arrependes, isto é mesmo assim, e deixa que a paz de Deus, que guarda o teu coração e os teus sentimentos, te protejam. Porque é suposto o cristão que é justificado pela fé e crê nisso, mesmo no meio das suas maiores barbaridades, continua a ter paz com Deus. Porque a paz com Deus, meus irmãos, não vem da nossa performance. A minha paz com Deus não pode depender, será que Deus me ama depois de ter feito uma coisa errada? Deus amou-nos antes, quando nós éramos inimigos dele e não queríamos saber dele para nada. Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho. É preciso meia prova de amor. Não há. Então eu tenho que ter essa paz com Deus. Posso ficar triste porque o Espírito Santo pode se entristecer comigo. Posso ter noção, não devia ter feito, não devia ter dito, não sei o quê. Mas o que é que a gente faz? Paz com Deus, porque a minha fé está no sacrifício, na obra completa de Jesus. Vamos lá à palavra. Deixem-me respirar. Então, deixem-me ler esta passagem. Romanos capítulo 5, vamos do versículo 1 ao versículo 11. Ao versículo 18, perdão. É uma tradução ligeiramente diferente, para nós percebermos. Portanto, agora, desde que fomos declarados vistos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter, na realidade, paz com Ele, por causa do que o Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Há só este versículo. Não, é diferente daquele. Eu ainda estou no versículo 1, Pedro, tem calma. Estou a ler o primeiro versículo, só que é uma tradução diferente.
Ok? Eu vou reler este versículo. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, diga comigo, eu fui declarado justo. Por quem? Por Jesus. Fomos declarados justos à vista de Deus pela fé nas suas promessas. Podemos ter, na realidade, paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Crês tu nisto? Pois devido à nossa fé, versículo 2, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nós, confiantes e alegremente, ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. Agora, relembrar que os desertos não é para se ficar lá a viver. É só para passar por lá, está bem? E a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, versículo 5, podemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama. Sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser. Vamos aqui a namorar com o nosso Senhor. Pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher os nossos corações com o seu amor. Versículo 6. Quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós. Os pecadores que não tínhamos nenhum interesse por Ele. Versículo 7. Mesmo que fôssemos bons, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora isso fosse raramente possível de forma natural. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos. Está no passado ou no presente? E já que por seu sangue Ele fez tudo isso por nós, como pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora, que nos declarou sem culpa. Se Deus fez isso comigo quando eu era um jabardolas, quanto mais Deus não fará agora, eu a quem Ele me libertou e me fez um ser sem culpa. Leiam a Bíblia, irmãos. Faz bem à saúde. Onde é que eu vou ir? Então, e já que por seu sangue Ele fez isso, tudo por nós como pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está para vir. E se quando ainda éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus pela morte do seu Filho, quantas bênçãos Ele deve ter para nós agora, que somos seus amigos e Ele está a viver dentro de nós. Os irmãos percebem? Até esta dinâmica de queremos para as bênçãos que nós desejamos receber, está tudo impregnado na mesma fé, na mesma identidade, na mesma posição de justos. Amém? Isto é para nós, é mesmo para a gente não estar aqui a fazer festa. Isto é mesmo para a gente ouvir e encaixar e deixar a palavra de Deus nos lavar e nos, se calhar, fazer sentir desconfortáveis. Agora nós nos alegramos nesta nossa maravilhosa relação nova para com Deus, tudo por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Romanos 5,17 continua, diz assim: o pecado deste único homem, Adão, fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos, quando receberam o presente divino de perdão e absolvição, reinarão em vida. Diga comigo, reinaremos em vida. Sim, o pecado de Adão trouxe o castigo para todos, mas o acto de retidão ou de justiça de Cristo faz com que os homens sejam justos para com Deus, para que possam viver. O justo
viverá a vida. Os irmãos sabem que a forma mais simples de manter alguém preso é ele não saber que está preso. E isso o diabo tem feito isso. Muitos cristãos têm vivido dentro de uma gaiola e não percebem que estão dentro da gaiola. E o Evangelho, que diz a palavra de Deus que é uma verdade, que conhecendo essa verdade nos libertará, veio para nos tirar dessa gaiola e nos fazer voar. E muitas vezes, meus irmãos, deixem-me dizer, Jesus não veio para substituir uma gaiola por outra gaiola. Nós saímos da gaiola, não é, de uma vida sem Deus e enfiam-nos numa gaiola de sistemas religiosos. Sistemas religiosos, meus irmãos, que implica também aquilo que nos tem sido muitas vezes ensinado e nos tem sido transmitido, certo? E que nos faz achar que somos livres. No entanto, nós aquilo que estamos a fazer é mover-nos dentro dos limites dessa gaiola. Jesus veio para nos libertar, o Evangelho veio para abrir os olhos da nossa vida, para abrir a porta da gaiola e não para reforçar gaiolas na nossa vida. Então o Evangelho, que é um Evangelho de liberdade, um Evangelho de justiça, veio para nos fazer livres em Cristo Jesus. E aquilo que nos mantém vivos e livres e com uma vida abundante e alegres e com paz, meus irmãos, deixem-me dizer isto com toda a clareza e pode parecer um contrassenso. Isto não vem de seguirmos estruturas, nem sistemas, nem de tenho que pertencer à igreja. Não, nós já pertencemos à igreja. No momento em que eu aceito Jesus, eu faço parte de um corpo. Então eu estou numa igreja não porque o sistema me impõe, eu sou parte de uma igreja porque ao ter-me sido transformado num justo e num filho de Deus, eu quero estar com o resto do seu povo. Eu quero estar com o resto da congregação dos justos, da Assembleia dos Santos. Para quê? Para que juntamente possamos louvar a Deus e celebrar a Deus que nos justificou e nos tornou livres nele. E por isso podemos ter uma casa cheia de pessoas em níveis diferentes de crescimento, em momentos diferentes, uns em momentos com grandes desafios pessoais, outros a viver o seu melhor momento da vida, outros nem sabem o que é que estão a viver. Estamos em fases diferentes, outros nem sabem onde é que andam, quem são, o que fazem, para onde é que vão. Não. Mas podemos estar todos juntos numa coisa. Cristo nos justificou perante o Pai. E por isso podemos ter paz com Deus. Estamos em luta, mas temos paz com Deus. E porque temos paz com Deus, também estamos esperando e confiando que Deus venha ao nosso encontro e nos liberte e nos salve de situações. Os irmãos percebem o que é que eu estou a dizer? E quando eu chego à congregação, eu olho para vários irmãos, os irmãos olham para mim e veem um homem imperfeito também. E podemos olhar para a imperfeição uns dos outros, sem que isso nos demova, sem que isso nos influencie, sem que isso nos faça sentir superiores ou inferiores em comparações, porque todos nós estamos aqui e nenhum de nós éramos salvos se Jesus não tivesse morrido por nós. E estamos em fases diferentes dessa revelação e desse crescimento, e está tudo bem. Está tudo bem, porque estamos no caminho, e no caminho não importa se vamos a correr, se vamos a passear, se vamos mais devagar, importa que estejamos no caminho certo. E se estamos no caminho certo, todos nós estamos em crescimento. Existe paciência, existe amor, mas quando nós vivemos numa identidade de justiça, nós nos concentramos naquilo que Deus está a falar. Jesus não nos chamou para um sistema, Ele chamou-nos para a verdade, e essa verdade nos iria libertar. Então o Evangelho não é trocarmos uma gaiola por outra, é perceber que essa gaiola existia e ela foi aberta para que nós pudéssemos querer. Agora deixa-me dizer, meus irmãos, se nós queremos num Evangelho que se tornou num sistema de medos e ansiedade, então nós apenas trocamos de gaiola. Eu volto a dizer o mesmo. Se o Evangelho que nós queremos tornou-se num sistema que nos faz sempre sentir culpados e com medos e em condenação, então simplesmente trocamos de gaiola. Nós não saímos da gaiola. O Evangelho de Jesus veio para nos libertar. Libertou-nos do pecado, libertou-nos de uma vida sem Deus, libertou-nos de uma série de coisas. Para quê? Porque possamos viver a plenitude de Deus. E essa primeira plenitude manifesta-se em paz na nossa vida. Os irmãos, as trevas, elas não têm medo de pessoas
que vão à igreja, mas sim de pessoas que estão cada vez a tornar-se mais parecidas com Jesus. E tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus é termos maior consciência de quem somos e da mente de Jesus Cristo. Não tem a ver com comportamentos. Também os comportamentos vão ser alterados e transformados. Mas quando nós ganhamos consciência de quem somos. Isso é que reduzimos Jesus a um Deus que simplesmente existe na nossa vida para responder a qualquer situação que a gente precisa, para nos abençoar, para nos fazer sentir bem. Meus irmãos, é anularmos completamente a glória e a grandeza de um Deus que nos amou e que de forma séria e empenhada, Ele fez tudo o que estava ao seu alcance, Ele sacrificou o seu único filho, que por acaso era Deus. Reduzimos, meus irmãos, permitimos que seja qual for a mentalidade, nos rouba a identidade e a consciência desse Cristo em nós. É estarmos a anular toda a obra de Jesus na nossa vida. Por isso é que Deus diz, Deus não se agrada daqueles que recuam. Recuam da onde? Da fé. Porque eles entram num patamar de perda. Eu li um texto muito interessante sobre o facto, uma Françoise Dolto, ela dizia, e isto não tem a ver com Deus, mas aplica-se, se uma criança não é tratada no amor, mas sim no medo, ela não aprende a se amar, ela aprende-se a defender. Se uma criança não é tratada no amor, mas sim no medo, ela não aprende a amar-se, ela aprende a defender-se. E quantos cristãos eu vejo assim? Sempre em justificações, sempre em defesas, sempre a defender-se. É o diabo, é um arbusto a mexer, é um demónio que está ali atrás. Acontece qualquer coisa, foi o Santo Anás, o Carcará, sanguinolento, monte de vaca, a munheca, que veio e fez não sei o quê. Às vezes o diabo não está nem aí. É a vida como ela é, não estou a descurar o papel do diabo, estou a falar, meus irmãos, nós passamos a vida sempre a defender-nos de tudo e mais alguma coisa. Deus educa-nos através do seu amor. E o seu amor, em primeiro lugar, deu vida para que nós pudéssemos viver. Amém? Então, deixe-me dizer, só precisa de se defender quem está sempre a ser posto em causa. Sabe o que é que às vezes a gente ofende-se tanto com aquilo que as pessoas dizem? Porque nós, se calhar, até achamos que tem uma ponta de verdade aquilo que a pessoa diz. E a gente tem a necessidade de se defender e justificar. Por isso aquilo não nos diz nada, a gente quer lá saber disso para alguma coisa. Então eu quero lá saber das acusações do diabo. O diabo é o perito. Ele é o acusador. E ele acusa através de mentiras, porque ele é o pai da mentira. Certo? E acusa e põe em causa a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Este tem sido o trabalho dele. Nós estamos preocupados às vezes porque achamos que o diabo vai nos trazer um problema qualquer, o carro que avariou, quando a gente já está com a cabecinha toda avariada. Já estamos com um coração completamente confuso, já não sabemos quem somos, estamos ali a lutar entre quem somos e quem não somos. Mas um crente, um filho de Deus que sabe quem é, sabe onde é que a sua salvação começou, sabe onde é que a sua salvação está estabelecida e como é que ela se desenvolve, através de uma identidade de amor e de justiça na sua vida. Então, quando nós estamos nessa segurança, nós não precisamos passar a vida a defender-nos de coisa nenhuma. O Evangelho, para aqueles que creem, não nos põe em causa. Ele nos torna a causa de Cristo. Então esta autora, ela dizia uma coisa muito interessante. Um pai não só educa com palavras. Ele também educa com o estado emocional que carrega para dentro de casa. Então, isto pode parecer muito simplista, porque nos parece que estamos a falar só de educação. Mas se nós amamos e cultivamos uma relação com Deus, que passa a vida a colocar-nos debaixo de um estado emocional destrutivo, tóxico, ansioso, esquizofrénico, paranoico, com medo, em que nós às vezes saímos... eu sou sincero, já estive em cultos que aquilo foi um autêntico filme de terror. Filme de terror. E eu pergunto, é esta a educação do pai? Não, a educação do pai é uma educação de amor e de justiça. Ser um pai firme e presente não significa, no plano humano, estar sempre certo. Mas significa ser estável quando tudo ao redor oscila. Esse é o nosso pai.
Quando o pai reage menos e sustenta mais, o lar ganha pão. Os filhos respiram. A casa se organiza por dentro. Presença não é volume, é consistência. É a calma que ensina mais do que qualquer discurso. É a firmeza silenciosa que cria segurança emocional. Um pai não precisa de dominar tudo, ele precisa de não se perder. E isso muda gerações. Isto é um texto sobre ser pai. Mas eu, ao ler isto, eu vi tanto do coração de Deus. E vi tanto daquilo que Deus deve ser. Um pai que é presente, um pai que é consistente, o pai que não deixa faltar o pão, o pai que, meus irmãos, que estabelece um ambiente de estabilidade emocional, espiritual, mental, física. Este é o pai a qual Jesus Cristo nos deu acesso. Isto é a imagem de Deus. Romanos 8.1, portanto agora nenhuma condenação há. Já por acaso já há. Perdão. Vou terminar aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, não há nenhuma condenação? A gente conhece estes versículos de trás para a frente, já os lemos milhentas vezes. Mas será que percebemos isso, encaixamos isto? Cremos nisto? Diga comigo, eu que estou em Cristo, não há mais condenação na minha vida. A sério? Então por que é que há tanto crente a sentir-se condenado? Porque sai do âmbito da fé e entra no âmbito do seu próprio esforço e mérito. Para quem está em Cristo Jesus não há mais condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu quero que os irmãos repitam comigo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o justo não está mais debaixo desta lei. Está debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então eu estou vivo. Mas para manter essa vida, eu tenho que manter o quê? A minha fé nele. Eu tenho que perceber, a fé é consciente, é racional, não é só uma fé emocional, porque uns dias somos salvos, outros dias não somos. Noutra tradução, diz assim, portanto, agora o caso está encerrado. Eu gosto muito desta tradução. Não resta voz acusadora de condenação contra aqueles que estão unidos em comunhão de vida com Jesus o ungido. Isto é mesmo para arrasar com o homem. O caso está encerrado. Está feito. Amém? Os irmãos gostam de ver aquelas séries de televisão sobre tribunais e advogados e tal. Eu gosto daqueles casos judiciais. Depois chega ao fim, o advogado de defesa está ali, bate-se e luta e não sei o quê, e a pessoa é inocentada, certo? Ela é justificada diante do juiz. E depois, no fim, o juiz pega no seu martelinho, e às vezes, se calhar, é por isso que às vezes Deus nos dá umas marteladas na cabeça. Pum! Caso encerrado. Acabou. Não há mais condenação, não há mais acusação, não há mais nada que me roube da vida de Jesus Cristo, a não ser a minha incredulidade. O caso está encerrado, não resta. Estamos unidos em comunhão de vida com Jesus o ungido. Porque a lei do Espírito de vida que flui pela unção de Jesus libertou-nos da lei do pecado e da morte. Porque Deus realizou o que a lei era incapaz de realizar. Porque a lei estava limitada pela fraqueza da natureza humana, claro. Contudo, Deus enviou-nos o seu Filho em forma humana para se identificar com a nossa fraqueza, mas revestido de humanidade, o Filho de Deus deu o seu corpo como oferta pelo pecado. Para que Deus pudesse, de uma vez por todas, diga uma vez por todas, condenar a culpa e o poder do pecado. Eu já termino aqui. A mulher já está ali, já tem o vidro do relógio partido quase. Agora os irmãos vão estar quase 2 meses sem me ouvir, portanto, tenho só um pouquinho de paciência, porque isto... Termino só, para já relembrar nisto, meus queridos. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, ou temos todo o nosso ser, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois dele também somos geração. É por meio dele que vivemos, Atos capítulo 17, 28. Funcionamos e temos a nossa identidade. E vou terminar então com Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos há de abençoar um dia com todas as bênçãozitas que há de lá ter num canto do céu. Bendito, louvado,
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou através de Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Amém. E, meus irmãos, Deus não nos elegeu. Como vai ser esta tristeza das eleições presidenciais? Não foi a votos. Deus disse, eu elejo-te. Somos eleitos. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu não sei o que é beneplácito, mas está aqui escrito. Eu percebi mais ou menos. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual ele nos fez agradáveis a si no amado. Diga comigo, eu sou uma pessoa agradável para Deus. E nessa obra em que ele nos tornou aceitáveis, aceites, agradáveis a Jesus, diz que isso é para ele o maior louvor. Diz que isso para ele é a maior ação de graças. Isso para ele é a melhor celebração que a gente pode fazer. Isso para esse é o melhor louvor, a melhor exaltação. Meus irmãos, pensem nisto, o nosso louvor, tudo aquilo que nós fazemos deve vir desta noção de quem somos, daquilo que Jesus fez para nós. E, meus irmãos, eu nestes 4 domingos só raspei a superfície. Estudem quem vocês são em Cristo Jesus. Leiam o que é que ficou escrito, o que é que está revelado e deixem o Espírito Santo vos elevar. Porque é isso que eu quero e ver e sei e sinto para este ano, é que nós sejamos levantados mais um degrauzinho, mais um patamar da nossa compreensão e revelação. E Deus este ano quer nos falar e quer nos dizer e quer nos esclarecer e nos ensinar sobre quem nós somos. Parem de olhar para vocês próprios na mera dimensão humana. Olhem para vocês na dimensão espiritual. Digam quem vocês são, de acordo com aquilo que Ele diz. Vejam-se como Deus vos vê. Falem sobre vocês, sobre a vossa alma, como Deus fala. Enchem-se da palavra. Até o resto, pastor, e todas as outras situações, e os comportamentos, e os hábitos, e as coisas, meus irmãos. A lei provou que nenhum homem consegue se transformar a si próprio. Tem que ser Deus a mudar a nossa vida. Claro que nós temos que crer. Mas isso vem, meus irmãos, de quê? De vivemos pela fé, enraizados, impregnados na identidade que Cristo Jesus alcançou para nós. Então quem eu sou? Eu sou um justo. E ao ser justo, eu sou luz, eu sou sal, eu sou amor, eu sou perdão, eu sou como o próprio Jesus é. Os irmãos entendem o que é que eu estou a dizer? Alguns já não entendem, já estão com fraqueza. Vamos ficar de pé. Peço desculpa, mas estas coisas a mim entusiasmam, são fundamento, são rocha firme para as nossas vidas.